dominar os conhecimentos técnicos da sua área e ter boas habilidades comportamentais. Esse é o segredo do sucesso, certo? Nem sempre. Tem alguns detalhes aí muito importantes que precisam ser observados. No episódio de hoje, nós vamos percorrer os caminhos da alta performance. O que é preciso para um profissional ter excelência no seu trabalho? Fica com a gente porque o programa de hoje está imperdível. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aqui. Esse é o episódio número 3 do Inteligência Profissional. Eu sou Juliana Jongo, sou jornalista, produtora e junto com o Erno Menzel, que é escritor, palestrante, criador do conceito da inteligência profissional, estamos aqui para fazer esse programa. Tudo bem, Erno? Como vai? Tudo bem, Juliana. Tudo certo, um prazer estar contigo novamente aqui. Prazer é meu estar aqui com você que está nos assistindo. Bora lá. Bora lá falar sobre esse assunto aqui da alta performance, quais os caminhos, né? O que é preciso para um profissional ser um profissional de alta performance. E para quem começou a assistir o programa agora, vamos colocar todo mundo na mesma página, Erno? Eu gostaria que você retomasse esse conceito da alta performance, né? Qual é o seu entendimento sobre esse tema? A alta performance é o objetivo, na verdade, ou consciente ou inconsciente de todo profissional. Alguém que performa bem, alguém que consegue realizar bem o trabalho, que gera resultado, que tem... vou usar o exemplo que é típico, muitas vezes se fala sobre isso, né? Um time que joga bem. Um time que joga bem, ele pode ser um time eficiente. Agora, um time que jogando tão bem, ou às vezes não jogando tão bem, mas que consegue alcançar resultado, né? Então, a alta performance sim tem a ver com eficiência, tem a ver com os meios, tem a ver com fazer bem feito aquilo que a gente faz, mas não é só isso. A alta performance, além de fazer bem, nós precisamos precisa gerar resultado. Então, aquele time que ganha o jogo, que ganha campeonato, é um time que performa bem, né? E esse é o objetivo do profissional também, alcançar resultado. Interessante essa analogia com o futebol, porque um time pode ter um excelente desempenho técnico, cumprir com as jogadas, fazer aquilo que foi treinado, né? Dar conta da competência técnica, mas se ele não fizer gol, não vai adiantar? Exatamente. Outra coisa que foi mudando ao longo do tempo, teve um tempo que o profissional ele era valorizado apenas pelo comprometimento, pelo esforço. Aquele que cumpria horário, aquele que chegava cedo, que saía tarde. E isso não deixou de ser importante, é a verdade. Continua sendo importante. Mas se eu chegar cedo e sair tarde e não resolver o que precisa ser resolvido, não gerar resultado, então nós saímos desse tempo onde o esforço era muito valorizado e o resultado nem tanto. Hoje nós vivemos um outro tempo. Não basta ser esforçado. Eu preciso também chegar no horário, ficar, né, cumprir com minhas obrigações, mas alguém que performa, que tem alta performance, além disso, ele tem desempenho, ele alcança resultado, resolve aquilo que precisa ser resolvido. Eu tenho muitas perguntas, Erno, pra gente ir desmembrando esse assunto aqui por camadas, né, por etapas. E quando você diz atingir os resultados, é muito fácil a gente mensurar quando um profissional, ele pode ser medido pelo atingimento de metas, por exemplo. Quem é da área comercial, né? Quem tem metas quantitativas, é mais fácil. Mas e aquele profissional que o trabalho dele é mais mensurável do ponto de vista qualitativo? Como é que eu meço? Bom, primeiro que, indiferente do trabalho que eu for fazer, eu tenho entregas que eu preciso dar conta. Eu vou precisar fazer entregas, seja lá a minha atuação mais nos meios ou então mais nos fins. Por exemplo, eu sou um profissional que trabalha mais em questões burocráticas. Então eu não tenho meta de venda, eu não tenho meta daqui a pouco de atingir valores financeiros, mas eu tenho os processos que eu sou responsável de dar conta. Eu tenho prazo para concluir, eu tenho os relatórios, eu tenho qualidade dessa minha entrega. E o fato é o seguinte, que indiferente do que eu fizer,
tem alguém, ou tem uma empresa, ou tem uma equipe, ou tem um cliente esperando alguma coisa de mim, esperando alguma entrega minha. E porque por ter alguém esperando, né, existem 3 possibilidades. Se eu entregar menos do que as pessoas esperam, ou não na qualidade que as pessoas esperam, eu entrego uma qualidade inferior, por exemplo, eu vou gerar um tipo de situação. Eu vou gerar nas pessoas, eu vou gerar nessa empresa, por exemplo, uma insatisfação comigo. Agora, se eu entregar, eu entendi. Então, a alta performance, ela tem a ver também com isso, entender o que se espera de mim, qual é o nível, qual é a qualidade, qual é a quantidade, se for quantitativo, o que esperam de mim, alguma coisa, porque algumas tarefas ou muitas tarefas, compromissos, enfim, eu assumo, eu assumo para fazer aquilo. E quando eu entrego menos, insatisfação, alguém vai ficar insatisfeito comigo. Quando eu entrego exatamente o que esperam de mim, eu vou gerar provavelmente satisfação. Olha, esperava que eu tivesse um bom relacionamento com os meus colegas, que eu conseguisse trabalhar em equipe, que eu conseguisse fazer um trabalho com qualidade A, B ou C, ou então que eu conseguisse atingir as metas quantitativas, se for o caso. E se eu entreguei exatamente, eu entendi, em primeiro lugar, eu entendi o que é que esperavam de mim e eu entreguei. Provavelmente o que eu vou gerar nessas pessoas, enfim, vai ser satisfação. Agora, tem uma outra situação. Quando eu entrego além. Quando a qualidade esperada, olha, esperavam relatórios que tenha clareza suficiente para que as pessoas entendessem com facilidade. Mas além disso, eu coloquei nesse relatório detalhes, incrementos, algo além do que foi solicitado. Ou então eu atingi números além do que era esperado. O que é que eu vou gerar? Encantamento. Encantamento, essa é a palavra. Essa é a palavra. Encantamento, a surpresa positiva. E a alta performance, ela tem a ver com isso. Olha só, agora eu queria tocar num ponto aqui, queria dar um zoom num ponto que você trouxe aqui, quando a gente precisa declarar as expectativas ou então solicitar ao nosso gestor imediato que nos informe o que está sendo esperado desse trabalho, né? Isso é importante, pelo que você está trazendo aqui, isso é um ponto muito importante para balizar essa entrega. Não é só importante como necessário. Porque se não estiver claro, e muitas vezes nós estamos falando de comunicação, porque o que não deixa claro ou não deixa claro é um processo de comunicação. E até mesmo de interesse, de consciência. Olha, eu sou um profissional que quero ter um desempenho, né, acima da média, eu quero atingir essa tal de alta performance. Então eu preciso primeiro me questionar, isso está claro para mim? Eu tenho clareza sobre o que realmente eu devo fazer, como eu devo fazer, qual é o nível de qualidade, qual é o prazo, qual é a quantidade. É fundamental. E nem sempre as pessoas vão, por conta própria, né, por elas mesmas, nos dar essa clareza. E aí, o que se faz nesse caso? O que eu preciso é me posicionar. E eu provocar isso. Escuta aqui, tudo bem, eu entendi o que é para mim fazer, mas exatamente como, o que deixaria satisfeito, o que é que te deixaria satisfeito, o que é que seria o mínimo. Então, muitas vezes você precisa, se as pessoas não deixarem claro isso para você, porque senão depois o que vai acontecer? Mas eu achei mas eu havia entendido que era para ser dessa forma. Não, mas o que eu quis dizer, na verdade, era isso. Para mim, clareza teria que ter isso, não tem. Então, quando não houve esse entendimento, o que vai acontecer provavelmente é essa insatisfação. E muitas vezes não é por falta de competência. A pessoa tinha capacidade para fazer como as pessoas esperavam que fosse feito. Mas se ela não teve o entendimento, ou porque não teve a clareza, ou porque ela não teve a clareza de perguntar, e a atitude, a proatividade, e se encontra muito disso. Mas eu fiz, a minha intenção era das melhores, a do outro também. Sim. Mas as pessoas não se entenderam. Pois é. E quando não está claro, realmente não tem como. Outro ponto, Erno, é a questão do óbvio. Mas é óbvio que...
Mas é óbvio para quem? Para quem? Né? Então, Exatamente. o óbvio tem que ser dito. Sim. Porque se você não falar, são universos, cada pessoa é um universo muito diferente, né? Muito diferente. Então, realmente tem que se declarar isso. Agora, Erno, isso não vale só para o trabalho, né? Quando você fala assim de declarar as expectativas, de dizer o que eu espero de você, isso vale para todas as nossas relações. Deveria, pelo menos, né? Exatamente. Muitas relações são comprometidas, rompidas, por questões muito simples. Por as pessoas não deixarem claro, não terem esse entendimento. E aí cada um faz aquilo que na sua visão é o melhor, e na sua visão. Sim. Mas o outro não é obrigado a saber. Claro, né? claro. E por isso que aí estamos falando de comunicação. Isso aí. Agora, existe uma diferença aí entre alto potencial e alta performance. Eu queria que você explicasse pra gente qual é o teu entendimento. Sim, o potencial, né? Eu ter potencial para fazer algo não quer dizer que eu esteja fazendo aquele algo, ou que eu já tenha desenvolvido as habilidades e a capacidade para fazer aquele algo. Eu tenho potencial. Muitas vezes até nós temos, né? Todos nós temos habilidades, talentos naturais que são potenciais que a gente tem para desempenhar bem, até para alcançar, entregar resultado. Mas é diferente eu alcançar, eu galgar, né, eu subir esses degraus da escada, ir alcançando, elevando minha performance, ou eu ter isso em potencial. Né? É como se o fosse potencial precisa ser desenvolvido. É um diamante, né? Exato. Que precisa ser lapidado. Muito bom. Agora, Erno, também, a gente falava aqui fora do ar, né, antes de iniciar a gravação, sobre essa mentalidade, né? Como é que a gente vai trabalhando e desenvolvendo uma mentalidade de alta performance? Para que, por exemplo, quando o profissional ele é subordinado a um gestor e ele tem a quem perguntar, né? Olha, o que você espera de mim? Você está conectado a uma empresa, você presta serviços, mas quando você é o seu próprio gestor. Né? Como é que você desenvolve essa mentalidade de alta performance? Você falou uma palavra muito importante. Você é o gestor. Eu só vou ter alta performance se eu mesmo fizer a gestão da minha carreira, a gestão da minha vida, até mesmo. Minha vida pessoal, vida profissional. E por que é muito difícil fazer isso, Juliana? E aí você fala de mentalidade. Porque a mentalidade comum, vamos dizer assim, o que transmite normalmente uma pessoa para outra, o que se ensina, sem criticar, né, o sistema de ensino. Mas o fato é que eu não conheço nenhuma formação profissional, vamos dizer assim, tradicional, que prepare a pessoa para isso, que ensine a fazer isso, que crie essa visão e que faça a pessoa perceber que, cara, a minha mentalidade, ela não tá preparada para isso. Então, o que acontece, né? Eu me formo, eu tenho lá qualificação técnica, ou tenho formação técnica, pelo menos, indiferente da área, mas se eu não estou preparado, se eu não tenho essa mentalidade, essa capacidade de perceber essas questões que estão no entorno, eu acredito que aquela capacidade técnica ela vai ser suficiente para mim performar. Agora, vamos lá, nesse detalhe aí que a gente falou agora há pouco. Por mais que eu tenha capacidade técnica, se eu não entendi que precisa ter essa clareza e eu não consigo fazer essa gestão, eu não vou conseguir performar. Por exemplo, um profissional, você está falando aqui, eu estou tentando buscar exemplos aqui, um profissional que está mais preocupado com o cumprimento do seu horário, por exemplo, do que propriamente se aquela entrega vai ter um impacto e vai trazer resultados. Poderia ser um exemplo? Claro, exatamente. Dessa mentalidade? Exatamente. Aí como é que a gente faz, né? Como que faz? Ampliar isso, para mudar a mentalidade. Mudou a mentalidade, mudou a vida. Mudou a forma de pensar, mudou a forma de ver, né? Como é que eu faço? Bom, então nós precisamos estudar um pouquinho pessoas que performam bem. Como que elas fazem? O que exatamente, né? Modelar pessoas. E aí você vai encontrar
não são muitas vezes as pessoas que têm mais conhecimento, não necessariamente, ou nem mesmo inteligência, QI, as pessoas mais... Mas são aquelas pessoas assim, mais atentas, que conseguem fazer essas leituras, que conseguem perceber o ambiente, ler o contexto, né? E aí a gente vai encontrar, né? Se nós buscarmos histórias de pessoas que performam, que têm um resultado acima da média, nós vamos perceber exatamente isso. Entre outras coisas, mas fundamentalmente uma mentalidade diferente. Aberta. Uhum. E para isso, inclusive, você tem um livro onde você convidou várias pessoas, vários profissionais que certamente você admira, né? E por alguma razão eles foram convidados para essa obra, para contar suas histórias. É isso? É esse livro aqui, ó. O Tempo Conta Histórias. É uma coletânea. Quer contar pra gente um pouquinho aqui, dar uma passada? Já falamos em outros programas, mas é sempre bom reforçar, né? Na verdade, esse livro, Juliana, ele contém 30 capítulos e cada capítulo uma história. História de quem? De pessoas que alcançaram de alguma forma sucesso, pelo menos na visão delas, superaram desafios, né? Atravessaram alguma situação difícil, e para mim isso é sucesso também. Alcançaram resultados diferentes, diferenciados, enfim. Então tem aqui histórias de vida, histórias reais de pessoas que realizaram alguma coisa importante. E se você ler essas histórias aqui, ó, você vai perceber que essas pessoas são pessoas comuns. Elas são pessoas esforçadas, sim, são pessoas estudiosas, sim, como muitos que não estão performando da forma que gostariam, não estão tendo os resultados que gostariam, mesmo sendo esforçados, mesmo sendo inteligentes, mesmo sendo estudiosos, mesmo tendo muitas habilidades. E nessas histórias aqui você vai perceber que também tem muito disso, né? Dessa questão de visão, mentalidade, né? Uma mentalidade aberta, flexível, atenta, né? E disposta a aprender. Isso, eu ia te perguntar exatamente isso, assim, qual é a habilidade, qual é o traço que você percebeu em comum nessas 30 histórias e em outras histórias também de vida que você conhece, que você tem contato, né? Dá para se dizer, então, essa flexibilidade, que mais que você citou? Claro. Essa visão do todo? Visão, a resiliência, você vai encontrar muita coisa em comum, sabe? E algo assim que eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, né, Juliana? É o seguinte, nós vamos precisar estudar a vida toda, né? Só que é o seguinte, não basta estudar, nós precisamos estudar as coisas certas. Não basta praticar, nós temos que praticar para desenvolver aquelas habilidades das quais nós precisamos. Existe uma metodologia de aprendizagem que é chamada metodologia baseada em problema. Então, eu estou diante de determinada situação, e você vai encontrar muito disso nessas histórias aqui. Eu estou diante de determinada situação. E essa situação, normalmente tem aí um dilema, tem problema, tem alguma coisa que precisa ser resolvida. E aí eu estudo, faço um curso depois do outro, uma especialização depois da outra, mas eu não estou percebendo que diante de mim tem um caminho apontando para resolver este problema que está diante de mim agora, este dilema, essa situação. Do que eu preciso saber? Quais são os conhecimentos que fariam a diferença? Se eu soubesse, eu resolveria o que eu tenho. Quais seriam as habilidades necessárias para mim resolver isso que está diante de mim agora? E aí eu vou estudar e vou buscar desenvolver essas habilidades que eu preciso diante daquilo que eu estou vivendo. Aprendizagem baseada em problema. Aí eu não preciso também só estudar, ler, fazer curso relacionado a isso, mas eu vou procurar conversar com alguém que já viveu isso. Que interessante. Que já passou por isso. Claro. E é isso que tem nessas histórias aqui. Aí quando eu converso com alguém que já atravessou, já passou por aquilo que eu estou passando agora, o que ela fez? Talvez não sirva, eu não possa trazer literalmente para a minha vida, mas eu posso adaptar. E alguma coisa daquilo eu posso fazer. Mas se eu conhecer outras pessoas, por isso nós precisamos sempre nos perguntar, sabe?
Isso que eu estou atravessando agora, alguém já passou por isso? O que que eles fizeram? O que que deu certo para alguns, não deu certo para outros? Por quê? E por isso eu acho tão importante, além de estudar, não é só estudar, além de desenvolver habilidades, mas o que estudar? Quais habilidades eu preciso? Aí vem um outro tema, Juliana, eu vou emendando aqui. Claro. Que é mapeamento de competências. Quais competências eu teria que ter agora para alcançar o resultado que eu estou pretendendo, os meus objetivos, minhas metas? O que eu precisaria saber? Quais conhecimentos, quais habilidades? As minhas atitudes, elas estão adequadas? Então, quando eu faço um mapeamento, não, eu teria que estudar mais disso. Eu preciso desenvolver exatamente essas habilidades. Dá um exemplo, Erno, por favor, de uma habilidade, por exemplo, que precisa ser desenvolvida, ou que você encontra muito. Uma habilidade, por exemplo, lidar com pessoas difíceis. Esse é um ponto. Eu vou te dar um exemplo. Tem profissionais que tecnicamente são muito bons, se comunicam muito bem no sentido de ter uma boa oratória, conseguem, não tem essa dificuldade de serem pessoas inibidas, de serem... Só que diante de pessoas que as provocam, ou que elas se sentem provocadas, perdem a linha. Aí briga com o colega, não consegue lidar com o cliente, sai do prumo, sai do trilho, por conta de alguma provocação, de algum comportamento. Então, qual habilidade que eu precisaria desenvolver? Certo. Né? Nossa, e é fundamental, né? Mais do que nunca nos dias de hoje, mais do que nunca as pessoas querem tudo para ontem. A gente, né? Se deixar levar, o mundo nos arrasta para esse lado. E aí eu já quero emendar também outra pergunta, que é no sentido, uma alta performance, ela se constrói de forma rápida ou é algo que eu preciso ter um tempo para que isso aconteça? Varia de pessoa para pessoa, mas normalmente é algo que o fator tempo é muito importante, que você precisa de algum tempo, porque é uma construção, e uma construção e que não é só eu ter o entendimento, não é só eu ter o conhecimento, eu preciso, e nem por ter o conhecimento que eu vou aplicar e já as coisas vão sair do jeito que eu gostaria, eu preciso muitas vezes aperfeiçoar a aplicação daquele conhecimento. Perfeito. E isso exige um tempo, né? Porque até porque tem habilidades envolvidas, né? Conhecimento, bom, eu estudo, leio, ouço, converso com as pessoas, faço cursos, adquiro conhecimento, informações, né? Eu vou receber, né? Absorver informações. Mas aí, para mim transformar isso em prática, eu vou precisar de ir para o jogo mesmo. Claro. E a habilidade a gente vai desenvolvendo ao longo da prática, da experiência. Muito bem. Erno, uma pergunta aqui que eu quero que você seja bem sincero na resposta, tá? Pra gente trazer aqui uma pergunta que eu quero que você diga sim ou não, e aí eu já emendo outra aqui. Os fins justificam os meios? Não. Não? Porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é comprometida com os resultados. Então, um profissional de alta performance, considerado de alta performance, que entrega suas metas, que é o primeiro a bater meta, é o primeiro a superar os números, ele sempre vai entregar aquilo que foi pedido para ele. Mas os meios nem sempre são muito claros, ou eles são duvidosos, né? Eu quero que você contextualize isso. Até que ponto uma coisa justifica a outra, porque numa olhada superficial, esse profissional seria de alta performance, mas se você for aprofundar, não é bem assim. Acontece isso? Acontece e acontece até bastante disso. Não, eu entendo que a alta performance minha depende só do resultado, e isso não é verdade, porque existem regras, existem princípios. E eu concordo que muitas vezes a gente pode quebrar uma regra por um princípio, tá? Agora, uma norma, uma regra, tudo bem, desde que eu não quebre um princípio. Quando eu tiver que passar por cima de alguém, quando eu tiver que fazer alguma coisa duvidosa, alguma coisa errada, é melhor eu não entregar. Isso pensando no longo prazo, porque o que acontece? Você alcançar um determinado resultado por um espaço
menor de tempo, muita gente consegue fazer isso. Agora, ser sustentável, quando eu falo em alta performance aqui, alguém que gera resultado, alguém que é acima da média, eu estou falando em alguém que consegue sustentar esses resultados. Perfeito. Porque uma coisa num curto espaço de tempo eu posso dar o meu máximo, eu posso me esforçar, eu posso dormir pouco, levantar muito cedo, dormir muito tarde e entregar resultados, né, acima da média por um período. Agora, fazer isso de forma natural. E aí só vai ser natural se for gradativo, se eu for agregando e cada vez eu tiver... existe uma coisa chamada produção e outra capacidade de produção. Tem um livro, inclusive, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o que o autor fala sobre isso. Sobre produção e capacidade de produção. Se eu focar na produção, bom, eu vou produzir mais em um determinado espaço de tempo. Mas se eu foco só na produção e eu não foco no preparo, no desenvolvimento das capacidades para produzir, e logo eu vou cansar, porque eu tô dando tudo que eu tenho, investindo só no esforço. E quando eu invisto no desenvolvimento de competências, ou seja, para ampliar minha capacidade de produção, se eu tenho maior capacidade, eu vou precisar me esforçar menos. Eu vou ter mais rendimento, eu vou ter mais energia, eu vou fazer as coisas de uma forma mais natural. E eu vou performando de uma forma natural. Então isso vai ser sustentável ao longo do tempo. Agora, a pergunta que você fez, se os fins justificam os meios, eu não vou dizer assim, é um não absoluto, mas não... A resposta rápida é não. É não. Se eu não tiver um meio termo, aí é não. Porque isso aí, né, eu não concordo, né? Você quebrar princípios, tiver que quebrar uma regra, ok. Uma norma às vezes se quebra, né? E nada impede que você questione ou que você... Isso, as normas. Né? Questione as normas. Exatamente. Que elas podem ser alteradas, né? Assim como a legislação do nosso país, ela vai evoluindo com o tempo, né? Então, realmente, eu acho que é um ponto muito importante. E quando você fala em alta performance a curto prazo, que você entrega o resultado a qualquer custo, você compromete geralmente a tua saúde, aí vem as questões mentais, aí, né? Desequilibra o processo, né? Se é com o custo do desequilíbrio, então, não vale a pena. Se é com o custo, né, de você perder o teu caráter, teus valores, também não vale a pena. Então só vale a pena essa alta performance se for pelos meios corretos, né? Aí os fins não justificam os meios. Tá certo. E Erno, indo um pouquinho para essa parte do conhecimento teórico e o conhecimento prático, né? A gente, por muito tempo, né, habilidades que às vezes eram muito mais desenvolvidas na prática, ou então o conhecimento técnico que vinha da prática. Hoje em dia a gente já tem essa necessidade de aperfeiçoar, de buscar, estudar, aprofundar, né? Agora, dá para se dizer que um é mais importante do que o outro? A prática é mais importante do que o conhecimento teórico? Ou se desse para eliminar algum, qual você eliminaria? Dá para fazer esse equilíbrio ou não? Eu acho que não dá para eliminar nenhum, porque são igualmente importantes. Porque a teoria, só a teoria, ela não vai produzir nada e a gente não vai ter certeza se aquilo realmente vai fazer sentido, se a gente não colocar em prática. E a prática, ela vai nos mostrar algumas coisas que vai iluminar a teoria, que vai fazer com que aquele que desenvolveu a teoria volte atrás, né? Reconsidere, porque muitas teorias elas surgiram justamente da prática. E muita prática foi melhorada porque se estudou, porque, né, se usou a teoria como base. Então eu entendo que este equilíbrio é que vai fazer com que a evolução continue acontecendo, né? Eu acho que as duas vias elas são fundamentais. A pessoa que estuda, se baseia na teoria, mas que também vai para a prática, que também considera, olha, o que acontece aqui diferente daquilo lá. Porque eu acho que nenhum consegue contemplar, né, toda... Certo. E Erno, você citou antes um ponto que eu queria retomar aqui, que é a questão da flexibilidade, né? Quando você diz que um profissional de alta performance, um dos atributos dele para se chegar lá é a flexibilidade, a capacidade de negociação, né? Eu queria que você explicasse como é que a gente equilibra a manutenção dos nossos princípios, daquilo que a gente considera importante, com a flexibilidade no ambiente de trabalho.
Uhum. Eu acho assim que nós temos que ter, cada um deve ter as suas convicções. Nós temos que ter as nossas convicções, o que eu acredito, o que é certo para mim, o que não é certo para mim, mas também nós não podemos a gente não pode se fechar. Não, isso aqui é certo e pronto, é certo com base no que eu conheço, no que eu conheci até hoje. Agora, até mesmo as minhas convicções, eu devo questioná-las. Porque quando eu tenho minhas convicções, mas eu também entendo que o outro tem as dele, e eu me disponho a conhecer as convicções do outro. E talvez, naquilo que ele acredita, tem alguma coisa lá que faz mais sentido do que aquilo que eu estou acreditando. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade. E nós vamos criando padrões de atuação, de comportamento, o nosso jeito de fazer as coisas, a gente vai criando os nossos hábitos. Só que a gente, por mais que saiba que nós temos nossos hábitos, nós sempre precisamos estar atentos e nos questionando, será que os meus hábitos são os melhores, são os mais funcionais? Será que é o melhor que eu poderia ser? Estou fazendo do melhor jeito que eu poderia fazer? E pode ser que em um determinado tempo estava absolutamente correto aquilo que eu fazia. Mas as coisas vão mudando e a adaptação, a mudança ela é uma constante, né? E por isso a gente precisa ter essa flexibilidade. E claro que em equilíbrio, porque se nós formos engessados, rígidos, eu não é do meu jeito e pronto, e eu não vou mudar porque sempre foi assim, não vai dar certo, eu vou ter conflito, vai ser muito difícil, né, eu avançar. Agora também, se eu não tiver uma base, se eu não for um tanto quanto sólido naquilo que eu acredito, naquilo que eu penso, então mais uma vez o equilíbrio. O equilíbrio entre a consistência, né? E a flexibilidade. E a capacidade de ler esse cenário, Exato. Ler esse ambiente também para fazer essa ponderação. É isso, né? Porque tem momentos que a gente precisa ser muito posicionados. Não, é isso que eu acredito, é isso que eu defendo. E em outros momentos, lendo justamente o cenário, lendo o contexto. Bom, agora é momento de ser mais flexível. A gente tinha lá o Darwin, né, que falava que não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta, né? Isso. Então isso está mais recente, mais atualizado do que nunca. Agora, Erno, a habilidade, a capacidade de liderar. A gente fala muito, né, que um profissional de alta performance tem que ter essa visão do todo, ele tem que ter uma visão diferenciada. Agora, quando a pessoa não tem isso naturalmente, essa capacidade de liderança, né? Como é que ela faz para ser um profissional de alta performance e não tendo esse traço? Dá para desenvolver? É fundamental? Como é que é? Sim. A liderança é uma das habilidades mais requeridas hoje, não só para cargos que exercem liderança de forma hierárquica, mas a liderança de modo geral, porque indiferente de onde nós estivermos, em qual ambiente a gente vive e trabalha, nós exercemos liderança. A gente influencia pessoas, é influenciado, e a gente precisa lembrar também que a liderança não é só a influência minha para com os outros, mas é a capacidade de mudar o meu destino. A autoliderança é o primeiro estágio da liderança, a primeira dimensão da liderança. Então, aquele que não tem de forma natural, né, que precisa desenvolver isso, é claro que é possível desenvolver. Agora, por onde ele começa? Percebendo. Como que está a minha liderança? Eu sou uma pessoa totalmente... Eu sou influenciável e influenciado a todo tempo, a quase todo tempo? Ou eu sou influenciado e também influencio? Como é que é essa dança? Eu conduzo e sou conduzido? Eu tenho condições de parar, olhar para a minha vida e tomar decisões. Eu tomo decisões, olha, eu estou indo para um caminho que não é aquele que eu quero ir. Eu quero ir para um outro lugar. Não é esse caminho. Eu tenho essa capacidade de parar, me questionar. E então começa por aí, de eu perceber isso. Não, eu preciso desenvolver. Eu quero desenvolver a liderança. Eu quero ter maior capacidade de influência sobre os outros e também de autodeterminação. De gestão, mais uma vez a gente volta, de autoliderança.
Como é que eu estou liderando de fato minha própria vida? Ou eu sou apenas tudo que eu faço é consequência do que outros me propuseram? Eu não tenho esse autocomando. Então, primeiro é perceber isso. E depois eu vou estudar o tema, lógico. Eu vou me aproximar de outras pessoas. Olha, quem para mim é um modelo de liderança? Mais uma vez, modelar pessoas. Olhar o exemplo, né? Olhar o exemplo. Erno, isso que você fala de autoliderança, de autogestão, ela está conectada de alguma forma com a responsabilidade, a autorresponsabilidade também pela sua vida, né? Claro. Então, quando eu tô numa postura de vitimismo, os outros, né? O fulano fez isso pra mim, por isso que eu não cresci, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse contexto também, porque infelizmente a gente olha ao redor e ainda vê muito as pessoas apontando o dedo, terceirizando a responsabilidade, né, do seu fracasso, geralmente, né? Justamente, isso se torna um padrão e inconsciente, a pessoa não percebe que ela está nesse padrão. E é falta de autoliderança mesmo, é falta de autoconhecimento. Eu entrego as rédeas da minha vida para outras pessoas, para outras situações. Eu só não consigo por quê? Eu sou esforçado, e talvez seja, mas não é só isso, né? Eu não consigo porque governo, porque fulano, porque a família, porque o juro. Aquela vitimização, exatamente, para a economia. E a gente sabe que tudo isso, ou parte disso, pode realmente nos trazer desafios. Agora, diante desses mesmos desafios, tem pessoas alcançando outros resultados, tendo uma vida diferente. E por que eu não estou tendo? Então, a liderança, e começando pela autoliderança, para quem quer ter alta performance, é uma habilidade essencial, né? Erno, eu queria que você falasse também rapidamente sobre a gestão do tempo. Hoje a gente está num contexto em que a nossa atenção é algo muito valioso, né? E a nossa atenção é muito disputada pelas empresas, pelas redes sociais, por todos os movimentos que a gente vê aí. Então, como que eu consigo gerir o meu tempo para não perder ali muito tempo com coisas que, né, rolando a tela aqui, já estou fazendo o gesto que a gente faz, né, o scroll que chamam, né, ficar rolando aqui o feed e eu realmente organizar o meu tempo para que ele seja um tempo de qualidade. Algumas pessoas, ou talvez até muitas, falam assim, mas eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo. Gostaria de fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo, né? Não tem tempo. E talvez não tenha prioridades, talvez não tenha organização, talvez... Eu parto do princípio seguinte, que o tempo, ele é um recurso escasso, é um recurso limitado. Se o recurso é escasso, eu preciso utilizar ele de uma forma inteligente. Eu preciso estabelecer prioridades, eu preciso entender com o que eu estou gastando, no que eu estou investindo esse tempo. Todos nós temos um dia de 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E agora, o que eu estou fazendo com isso? Primeiro, vamos lá, quais são meus objetivos? Né? O que eu estou fazendo no dia a dia para alcançar esses objetivos? Como eu estou gerindo esse recurso escasso, entre outros recursos, mas como é que eu estou gerindo, fazendo a gestão desse recurso chamado tempo? Né? Eu estou realmente fazendo algo que, boa parte do dia, na maior parte do dia, que me leva até aqueles objetivos? Eu estou dando um passinho para mais perto dos objetivos? Ou eu estou envolvido em distrações? Porque, como você fala, né, hoje nós temos muitas distrações, a gente recebe muita informação, nós temos acesso a esse tal de mundo conectado, né, que chama, onde as pessoas se conectam com muita coisa lá fora, mas esquecem muitas vezes da nossa própria vida, fica muito tempo olhando para a vida dos outros. E então perceber isso, como é que eu estou gastando meu tempo? E aí vem uma questão de planejamento, de organização. Planejar primeiro, onde é que eu quero chegar? Bom, o que eu vou fazer para chegar lá? Quais são minhas prioridades? O que é que eu não posso deixar de fazer? Vou fazer um planejamento, claro, de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, mas aí um planejamento operacional mesmo, semanal. Eu vou fazer minha agenda semanal. Nesta semana,
O que é que eu não posso deixar de fazer? Que é prioridade. O que é importante? O que é urgente? Aí vem aquele negócio de urgência, de importância, para a gente estabelecer, para nós estabelecermos o que eu vou fazer primeiro. Bom, primeiro o que é mais importante, que é urgente também. E depois, se sobrar tempo, não é ser radical, nada disso. Eu acho que a distração também faz parte, a gente precisa disso também, precisa descontração, claro. Precisa de tudo. Agora, o que eu vou fazer primeiro? O que eu vou priorizar? Prioridade. Justamente por ser escasso, se eu não tenho recurso, não tenho tempo para fazer tudo o que eu gostaria, eu tenho que fazer o que é mais importante. Que é mais importante, muito bem. Então a gestão do tempo também passa por esse escopo de um profissional de alta liderança. De alta liderança, alta performance, né? E assim, a gestão do tempo e a capacidade de... Aí entramos num outro tema, né? Mas de ter foco naquele tempo que eu estou trabalhando. Porque manter-me em atividade... muitas vezes não é suficiente. Eu estou envolvido com essa tarefa. Eu estou envolvido com essa tarefa com qualquer nível de concentração, de foco. Eu me blindei de interferências, de situações aí que ficam de distrações. Eu me blindei das distrações. Eu estou realmente mergulhado, eu entro em fluxo. Então, como que eu estou fazendo essa tarefa? Não é só, eu estou aqui em atividade. Claro, é muito diferente, né? É diferente. Erno, agora pra gente já ir se encaminhando aqui pro fechamento da nossa conversa, eu trouxe aqui alguns perfis de profissional para que você faça uma espécie de uma consultoria express, uma consultoria super rápida. Qual é o direcionamento que você daria para esse perfil? A gente fez dessa forma porque você que está nos acompanhando pode se identificar e aproveitar aqui uma orientação do Erno, que tem muita experiência nessa área, estuda comportamento também. Vamos lá? Bora. Então vamos imaginar aqui um profissional hipotético, né? Que tenha relatado o seguinte: eu sempre acho que não estou pronto para um novo desafio. Eu estou sempre estudando, sempre fazendo curso, e quando chega uma oportunidade, eu não aceito porque não me sinto pronto. O que você diria? A gente nunca vai se sentir totalmente pronto, né? É uma ilusão. Pensar que, não, porque se eu fizer mais um curso, se eu estudar mais isso, aí eu estarei pronto. Diante de todo o conhecimento que existe, que é possível a gente adquirir, absorver, nós vamos conseguir saber apenas um pouquinho. Então, é claro que eu também não posso começar algo sem estar minimamente preparado, sem ter uma base. Agora, eu também... eu vou criar a ilusão de que um dia eu vou me sentir... Então, o que acontece? A pessoa já está percebendo que ela já vem um tempo, né, querendo iniciar algo e não está tendo essa atitude. Você precisa arriscar e entender que você vai aprender muitas coisas, você só vai aprender depois que começar, né? Muitas coisas a gente aprende no caminho. e muitas vezes aqueles aspectos bem importantes a gente vai aprender apenas no caminho. Perfeito. Você sabe como dar o primeiro passo? Dê o primeiro passo. O segundo, você vai descobrir muitas coisas dando o primeiro. Ótimo. Vamos lá para mais uma situação aqui, mais um perfil. Eu tenho empatia, sei me comunicar, sei mediar conflitos, tenho conhecimento técnico, porém tenho muito medo de vender, de sair para venda. Eu não gosto da área de vendas, por exemplo, né? O que eu faço? Entender que a venda, mesmo que não seja de produtos, mesmo que não seja de algo tangível, concreto ou específico, a gente está vendendo a toda hora. Então vender é o que a gente mais faz, negociar é o que a gente mais faz. Sem perceber muitas vezes. Sem perceber, eu vou convencer alguém de algo, eu estou vendendo minhas ideias, né? E essa crença que a pessoa vai dizer, porque eu não gosto de vender, porque na verdade não é que a pessoa não gosta de vender. Ela tem que olhar para um outro aspecto, assim, ela tem uma dificuldade quando as pessoas dizem não, porque quando eu vou querer vender algo, uma das respostas que eu vou ouvir muitas vezes é o não. Não, eu não quero. E aí essas pessoas normalmente elas misturam esse não em relação àquilo que eu quis vender, e ela acha que está recebendo um não, ela está sendo rejeitada. Então é uma questão de
só de entendimento e de consciência, que eu falo só, mas ela não é tão simples para lidar para quem está vivendo isso. Mas a gente precisa ir aos poucos entendendo, nos convencendo disso, de que esse não é uma rejeição, né? Ele é um não sobre aquilo que eu estou querendo vender. Então, você não está sendo rejeitado. E esse é um grande medo da humanidade, a rejeição. Perfeito, olha, preciso olhar para isso, né? Exato. Vamos lá, um último perfil aqui pro Erno fazer uma avaliação rápida pra gente. Eu atinjo todas as metas, tenho uma grande habilidade com vendas, porém sou muito mal avaliado pelos meus clientes, eu sei que ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Bom, aí tem o seguinte, tem um ditado que fala o seguinte, que tem pessoas que perdem um amigo, mas não perdem o negócio. Tem outro perfil que perde o negócio, mas não perde o amigo, né? Ou seja, tem aquele perfil mais agressivo, eu vendo, eu bato as metas, dou um jeito e eu alcanço aquele resultado. Mesmo que eu cause, às vezes eu forço um pouquinho, eu sou muito da indução, eu aperto um pouco e vendo. E pode, nesse processo, se eu estou um pouco mais para esse extremo, são dois extremos. Aquele que perde o amigo, mas não perde o negócio, aquele que perde o negócio, mas não perde o amigo. O que eu preciso encontrar? Mais uma vez, equilíbrio. Um equilíbrio. Eu procurar não perder a venda, mas não perder o amigo. O amigo, eu falo, só uma forma, uma simbologia, mas eu procurar, assim, tratar as pessoas. Eu posso ser incisivo nas vendas, mas eu tenho que olhar um pouquinho mais para o ser humano, eu tenho que ser um pouquinho mais agregador. Eu preciso adaptar isso ao meu perfil. Não é muitas vezes diminuir aquela agressividade no bom sentido. Sim. No bom sentido. Mas eu devo elevar um pouquinho, né, essa minha capacidade de envolver, de acolher as pessoas, de fazer com que elas se sintam porque o que acontece? As pessoas não gostam da gente quando elas têm a impressão que algo me foi tirado. Olha! Algo me foi tomado. E quando eu trabalho com essa clareza de que a pessoa, ela me pagou, mas ela recebeu algo, e esse algo que ela recebeu tem valor que justifica aquilo que ela pagou. Então ela fica em paz. Agora, quando fica uma impressão de que possa haver um desequilíbrio ali, daqui a pouco pode gerar esse tipo de situação. Olha, interessante. Aqui estamos falando sobre alta performance e o Erno está trazendo para a gente esses detalhes, essas situações que são importantes e que são requeridas para um profissional assim. Erno, o nosso tempo aqui já estourou, vamos encerrando o programa, né? Foi muito bacana conversar contigo sobre isso e também espero que você que esteja em casa tenha gostado dessa conversa e possa retirar daqui, né, Erno, insights, elementos para essa caminhada da alta performance. É isso, né? É isso mesmo. É isso que a gente espera. Esperamos que você tenha gostado. Deixe aqui embaixo do vídeo os seus comentários. Pode deixar uma sugestão também de temática, alguma pergunta que a gente vai fazer questão de responder e aprofundar esse assunto em outros momentos também. Muito obrigada pela sua companhia, né? Vamos nos despedindo por aqui. Prazer estar contigo mais uma vez. Tchau, tchau para você que está em casa. Até o próximo. Tchau.